O sol de Houston batia implacavelmente na calçada rachada, seu calor subindo em ondas cintilantes que distorciam a paisagem urbana movimentada. Em meio ao mar de profissionais apressados e turistas, uma figura solitária se destacava não por sua estatura ou aparência, mas pela determinação inabalável gravada em suas feições desgastadas. Esther Martinez, uma mulher de pouco mais de 40 anos, estava atrás de um pequeno carrinho de doces, seus olhos escuros examinando a multidão em busca de clientes em potencial. As mãos de Esther, calejadas por anos de trabalho árduo, arrumavam habilmente pirulitos coloridos e caramelos mastigáveis em fileiras ordenadas. Cada doce era um testemunho de sua resiliência, um pequeno pedaço de alegria que ela oferecia aos transeuntes, mesmo que sua própria vida estivesse tingida de amargura. 5 anos atrás, Esther era uma mulher diferente, uma assistente dental felizmente casada e com um bebê a caminho. Mas o destino interveio cruelmente, arrancando seu marido Miguel em uma batalha rápida e implacável contra o câncer de estômago, deixando-a sozinha para enfrentar um futuro incerto com uma criança crescendo em seu ventre. Essa criança, Jeremia, agora era o centro do universo de Esther. Cada doce vendido, cada longa hora passada em pé no calor implacável do Texas, era por ele. Enquanto entregava mecanicamente um saco de balas de frutas a uma menina, a mente de Esther vagava até seu filho. Naquele exato momento, Jeremia estaria sentado em sua aula de colocação avançada na Westfield High, uma das escolas mais prestigiadas de Houston. O pensamento trouxe um sorriso fugaz aos seus lábios, rapidamente substituído por uma preocupação familiar que franzia sua testa. A inteligência de Jeremia era evidente desde cedo. Ele falava em frases completas antes que a maioria das crianças de sua idade conseguisse juntar 2 palavras, e quando entrou na escola primária, já estava lendo no nível do ensino médio. Foi esse brilhantismo que lhe garantiu uma bolsa integral para Westfield, uma oportunidade que Esther sabia que poderia mudar a trajetória de suas vidas. Mas com essa oportunidade vieram desafios que ela não havia previsto. O contraste gritante entre o histórico de Jeremia e o de seus colegas ricos era uma fonte constante de tensão. Esther podia ver isso na curvatura dos ombros de seu filho quando ele voltava para casa todos os dias, na maneira como seus olhos desviavam quando ela perguntava sobre seus amigos na escola. Ela sabia que ele estava lutando, mas Jeremia, sempre atento aos sacrifícios dela, nunca reclamava. À medida que a tarde avançava, os pensamentos de Esther foram interrompidos por uma comoção na rua. Um grupo de adolescentes em uniformes impecáveis da Westfield virou a esquina, suas risadas ecoando pelos prédios. O coração de Esther apertou ao reconhecer 2 dos meninos na frente do grupo Smiles Hotel de Wyatt Vanderbilt, herdeiros de 2 das famílias mais ricas de Houston. Ela nunca havia falado com eles, mas conhecia bem seus rostos do site da escola e das páginas da sociedade local. Mais importante, ela sabia da dor que eles haviam causado a seu filho, mesmo que Jeremia nunca falasse diretamente sobre isso. A maneira como seu rosto se contraía quase imperceptivelmente sempre que seus nomes eram mencionados lhe dizia tudo o que ela precisava saber. Quando o grupo se aproximou, Esther endireitou sua postura e estampou seu sorriso mais acolhedor. Talvez hoje fosse diferente. Talvez eles a vissem como um ser humano, não apenas como um elemento da rua a ser ignorado ou zombado. Bem, o que temos aqui? A voz de Miles gotejava doçura falsa enquanto ele parava em frente ao carrinho de Esther. Pessoal, olhem só. É um jogo de Candy Crush da vida real. Wyatt riu, seus olhos percorrendo a modesta exibição com desdém indisfarçado. Aposto que é aqui que Jeremia consegue o dinheiro do almoço. Papai não está por perto para prover, então mamãe tem que vender açúcar na rua. As palavras atingiram Esther como golpes físicos, mas ela manteve o sorriso, anos de prática permitindo-lhe mascarar a dor. Alguém gostaria de comprar alguns doces? Ela perguntou, sua voz firme apesar do turbilhão em seu estômago. Miles enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de $100. Claro. Por que não? Estou me sentindo caridoso hoje. Ele bateu a nota no carrinho. Me dê um de cada. E fique com o trocos, parece que você precisa mais do que eu. As mãos de Esther tremiam ligeiramente enquanto ela começava a juntar os doces, mas ela se forçou a se concentrar na tarefa. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la abalada.
Enquanto entregava o grande saco de doces sortidos, Miles o pegou com um cuidado exagerado. Obrigado, Sra. Martinez, ele disse, seu tom zombeteiramente educado. Vou garantir que Jeremias saiba que sua mamãe manda um oi. Ah, espere, eu esqueci se ele não gosta de falar sobre você na escola, gosta? O grupo explodiu em risadas enquanto se afastavam, deixando Esther sozinha, a nota de $100 deitada intocada em seu carrinho. Ela queria chamá-los, defender seu filho e a si mesma, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, ela pegou o dinheiro com as mãos trêmulas e o guardou na caixa de dinheiro. Isso ajudaria a pagar os novos livros de Jeremias, ela disse a si mesma, tentando encontrar um lado positivo na humilhação. À medida que o sol começava a se inclinar em direção ao horizonte, lançando longas sombras pela cidade, Esther guardou seu carrinho. O incidente com Miles e o iate a havia deixado exausta, mas ela não podia se dar ao luxo de pensar nisso. Havia o jantar para ser feito, dever de casa para ser verificado e encorajamento para ser dado. Jeremias precisava que ela fosse forte, e forte ela seria. O pequeno apartamento que Esther e Jeremias chamavam de lar estava longe das mansões que abrigavam os colegas de classe de Jeremias, mas para Esther, era um palácio. Cada canto estava cheio de amor, cada superfície adornada com lembranças da resiliência de sua pequena família. Quando ela empurrou a porta, o aroma de feijão e arroz cozinhando-se o prato favorito de Miguel se envolveu-a como um abraço caloroso. Jeremias levantou os olhos do livro didático, seu rosto iluminando-se ao ver sua mãe. Oi, mãe. Como foi seu dia? O coração de Esther se encheu de amor e orgulho. Apesar de tudo, seu filho havia se tornado um jovem gentil e atencioso. Foi bom, mijo. Ocupado, mas bom. E o seu? Você tirou nota máxima no teste de cálculo? Uma sombra passou pelo rosto de Jeremias, tão rápida que qualquer outra pessoa poderia ter perdido. Mas Esther viu, e se preparou para o que estava por vir. Tirei 98, disse Jeremias, com a voz cuidadosamente neutra. O Sr. Thompson disse que foi a nota mais alta da turma. Isso é maravilhoso, exclamou Esther, movendo-se para abraçar seu filho. Mas as próximas palavras de Jeremias pararam no meio do caminho. Miles e o iate estão dizendo a todos que o Sr. Thompson só me deu essa nota porque sente pena de mim. Por causa de, e você sabe. Ele gesticulou vagamente, incapaz de olhar nos olhos da mãe. Esther sentiu uma dor familiar no peito, uma mistura de raiva pela injustiça e culpa por suas circunstâncias estarem causando tanto sofrimento ao filho. Ela queria contar a ele sobre seu encontro com Miles e o iate, para que ele soubesse que não estava sozinho enfrentando a crueldade deles. Mas um olhar para os ombros caídos de Jeremias a fez reconsiderar. Ele já carregava fardos suficientes sem adicionar os dela. Em vez disso, ela atravessou a pequena sala de estar e envolveu seu filho em um abraço apertado. Jeremias Martinez, disse ela firmemente, você me escute. Você ganhou essa nota com sua mente brilhante e seu trabalho árduo. Ninguém pode tirar isso de você, não importa o que digam. Jeremias relaxou ligeiramente em seu abraço, mas Esther ainda podia sentir a tensão em seu corpo. Eu sei, mãe, ele murmurou em seu ombro. É só que, e às vezes eu queria que as coisas fossem diferentes. Que eu pudesse te dar a vida que você merece. Esther se afastou, segurando o rosto do filho com as mãos. Oh, mijo, disse ela suavemente, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você já me dá tudo o que eu poderia querer. Seu pai estaria tão orgulhoso do homem que você está se tornando. Ao mencionar Miguel, os olhos de Jeremias se encheram de uma mistura familiar de curiosidade e tristeza. Conte-me sobre ele de novo, ele perguntou, com a voz pequena. Sobre como vocês se conheceram? Esther sorriu, levando Jeremias ao sofá gasto, mais confortável. Enquanto se acomodavam, ela começou a história que já havia contado centenas de vezes, de uma jovem assistente de dentista e um paciente charmoso que se uniram por um amor compartilhado por comida apimentada e piadas ruins. Com cada palavra, ela viu a tensão lentamente deixar o corpo de Jeremias, substituída por um sorriso nostálgico.
À medida que a noite caía sobre Houston, lançando a cidade em uma tapeçaria de luzes cintilantes, Esther segurou seu filho perto, prometendo silenciosamente fazer o que fosse necessário para vê-lo ter sucesso. O caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos e desgostos, mas naquele momento, cercada pelo calor de seu pequeno apartamento e pela força de seu amor, Esther se sentiu pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Por Jeremia, pela memória de Miguel e por ela mesma, ela perseveraria. O doce sabor da dignidade, ela sabia, valia qualquer sacrifício. Os corredores da Westfield High fervilhavam de atividade enquanto os alunos corriam para suas aulas, suas vozes ecoando nos pisos de mármore polido. Em meio ao mar de mochilas de grife e os smartphones mais recentes, Jeremia Martinez se movia como uma sombra, sua bolsa de mensageiro gasta agarrada firmemente ao seu lado. Ele navegava pelos corredores lotados com facilidade prática, seus olhos fixos no chão, esperando evitar chamar atenção para si mesmo. Ao se aproximar de seu armário, uma sensação familiar de pavor se instalou no fundo de seu estômago. Lá, encostados nas portas de metal com arrogância casual, estavam Miles Hotel e o iate Vanderbilt. Os passos de Jeremia vacilaram por um momento, sua mente correndo para encontrar uma rota alternativa para a aula. Mas era tarde demais, Miles já o havia avistado. Bem, se não é o nosso gênio residente, chamou Miles, com a voz carregada de sarcasmo. Veio nos agraciar, plebeus, com sua presença, Martinez? Jeremia respirou fundo, preparando-se para o encontro. Ele há muito havia aprendido que se envolver com Miles e o iate só piorava as coisas. O silêncio era seu escudo, a indiferença sua armadura. Qual é o problema? O iate interveio, seus olhos brilhando com malícia. O gato comeu sua língua? Ou talvez você esteja muito ocupado pensando no império de doces próspero da sua mãe? A menção de sua mãe enviou um choque de raiva através de Jeremia, mas ele cerrou o maxilar, recusando-se a morder a isca. Ele deu um passo à frente, alcançando o cadeado de combinação de seu armário. Miles se moveu, bloqueando o acesso de Jeremia. Sabe, vimos sua mãe ontem. Ela parecia pitoresca. Deve ser tão gratificante para ela, saber que sua venda ambulante está financiando sua educação aqui entre a elite de Houston. A mão de Jeremia congelou no cadeado, seus nós dos dedos ficando brancos pela força de seu aperto. A imagem de sua mãe, de pé por horas no calor escaldante, passou diante de seus olhos. Os sacrifícios que ela fazia, a dignidade com que enfrentava a cada dia, tudo isso estava tão em desacordo com os rostos zombeteiros à sua frente. Saia da frente, disse Jeremia calmamente, surpreendendo até a si mesmo com a firmeza de sua voz. Miles levantou uma sobrancelha, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Oh! O caso de caridade fala. Diga-me, Martinez, dói? Saber que cada dia que você passa aqui é um lembrete de quão abaixo de nós você realmente está. As palavras cortaram fundo, ecoando as dúvidas que atormentavam Jeremia em seus momentos mais sombrios. Mas junto com a dor veio uma onda de desafio. Ele pensou na crença inabalável de sua mãe nele, no orgulho em seus olhos quando ele mostrava suas notas de teste. A única coisa abaixo de mim, disse Jeremia, encontrando o olhar de Miles pela primeira vez, é sua tentativa patética de intimidação. Agora saia do caminho, ou vou me atrasar para aulas, sabe, o lugar onde eu consistentemente desempenho melhor que você? Por um momento, o choque registrou-se no rosto de Miles, rapidamente substituído pela raiva. Ele abriu a boca para retrucar, mas o toque agudo do sino o interrompeu. Os alunos ao redor começaram a se apressar para suas salas de aula, a multidão se dispersando rapidamente. Isso não acabou, Martinez, sibilou Miles, passando por Jeremia rudemente. O iate o seguiu, mas não antes de lançar a Jeremia um olhar que prometia retribuição futura. Quando eles desapareceram pelo corredor, Jeremia soltou um suspiro trêmulo. O breve momento de bravura o deixou exausto, e uma culpa familiar se instalou sobre ele. Ele não havia contado à sua mãe sobre esses encontros, não querendo aumentar seus fardos. Mas a cada dia, o peso de seu silêncio se tornava mais pesado. O resto do dia escolar passou em um borrão de cálculo avançado, literatura AP e física honorária.
Em cada aula, Jeremias se jogava no trabalho, encontrando consolo na clareza dos números e na beleza da prosa bem elaborada. Aqui, no reino acadêmico, o campo de jogo era nivelado. Seus livros didáticos de segunda mão e laptop desatualizado não podiam prejudicar a nitidez de sua mente. Quando o sino final tocou, sinalizando o fim de mais um dia escolar, Jeremias sentiu uma mistura de alívio e apreensão. A caminhada para casa sempre era uma aposta, às vezes sem incidentes, outras vezes um campo de batalha de provocações e ameaças veladas de seus colegas mais ricos. Hoje, a sorte não estava do seu lado. Ao virar a esquina na rua onde sua mãe geralmente montava sua barraca de doces, ele viu um grupo de alunos de Westfield reunidos ao redor. Seu coração afundou ao reconhecer Miles e Wyatt no centro do grupo. Aproximando-se, ele pôde ouvir a voz de sua mãe, firme e educada como sempre. Gostaria de experimentar uma amostra? Estes caramelos são caseiros, uma receita de família. Receita de família, hein? A voz de Miles soou claramente, carregada de interesse fingido. Diga-me, Sra. Martinez, isso é o tipo de coisa que você aprende entre turnos no bar local, ou fazer doces é uma tradição consagrada nas favelas? Os passos de Jeremias aceleraram, suas mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Ele viu o sorriso de sua mãe vacilar por um momento antes de ela recuperar a compostura. Na verdade, Esther respondeu, sua voz calorosa apesar da clara tensão em seus ombros, meu marido e eu costumávamos fazer esses juntos. Ele sempre dizia que um pouco de doçura poderia iluminar até o dia mais escuro. A menção do pai de Jeremias pareceu surpreender Miles por um momento, mas Wyatt rapidamente interveio. Ah, é verdade. Jeremias não tem pai, tem? Acho que isso explica muito sobre por que ele é tão diferente do resto de nós. Algo dentro de Jeremias quebrou. As paredes cuidadosamente construídas que ele havia erguido para proteger a si mesmo e sua mãe desmoronaram. Sem pensar, ele empurrou o grupo, colocando-se entre sua mãe e seus agressores. Já chega, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Você pode dizer o que quiser sobre mim na escola, mas deixe minha mãe fora disso. Os olhos de Miles se arregalaram de surpresa antes de se estreitarem com um cruel divertimento. Bem. Olha quem decidiu se juntar à festa. Defendendo a honra da mamãe, é? Que tocante. Jeremias sentiu a mão de sua mãe em seu ombro, uma pressão suave o instando a recuar. Mas ele não podia, não desta vez. Minha mãe, ele disse, cada palavra clara e deliberada, trabalha mais duro em um único dia do que você em toda a sua vida privilegiada. Ela tem mais dignidade em um dedo mindinho do que você jamais poderia ter. O ar ao redor deles parecia crepitar com tensão. Os alunos que estavam passivamente assistindo à cena agora se mexiam desconfortavelmente, alguns desviando o olhar, outros assistindo com mórbida fascinação. Miles deu um passo à frente, seu rosto ruborizado de raiva. Você acha que é melhor do que nós, Martinez? Você não é nada além de um caso de caridade, uma estatística de diversificação para a escola exibir. Sem essa bolsa de estudos, você seria apenas mais um ninguém vendendo bugigangas na esquina. As palavras pairaram no ar, afiadas e venenosas. Jeremias sentiu um tremor percorrer seu corpo, um coquetel de raiva e vergonha ameaçando dominá-lo. Mas antes que ele pudesse responder, outra voz cortou a atenção. É aí que você está errado, jovem. Todas as cabeças se viraram para ver o Sr. Thompson, o professor de cálculo, caminhando em direção ao grupo. Seu rosto normalmente jovial estava sério, seus olhos brilhando de decepção. Jeremias Martinez, continuou o Sr. Thompson, vindo ficar ao lado de Jeremias e sua mãe, está em Westfield porque ele conquistou seu lugar lá. Suas conquistas acadêmicas falam por si mesmas, e posso garantir que não tem nada a ver com caridade ou estatísticas. Miles e Wyatt trocaram olhares inquietos, sua bravata vacilando diante da autoridade. O Sr. Thompson não havia terminado. Quanto à Sra. Martinez, ele disse, voltando-se para Esther com um sorriso caloroso, tive o prazer de provar seus caramelos, e posso atestar que eles são de fato um ponto brilhante no dia de muitas pessoas. Na verdade, ele alcançou o bolso e tirou a carteira, gostaria de comprar uma caixa.
para a sala dos professores, se não se importar. O simples ato de bondade pareceu quebrar o feitiço de hostilidade. Enquanto o Sr. Thompson fazia sua compra, outros alunos começaram a se dispersar, a excitação da confrontação dando lugar à vergonha e desconforto. Miles e Wyatt, com seu público disperso e seu alvo agora protegido por um professor respeitado, murmuraram desculpas sem entusiasmo e se afastaram. Enquanto recuavam, Jeremiah captou fragmentos de sua conversa: algo sobre o não vale a pena e o advogados do papai. À medida que a multidão se dispersava, Jeremiah sentiu a adrenalina drenar de seu corpo, deixando-o trêmulo e exausto. Ele se virou para sua mãe, esperando ver decepção ou preocupação em seu rosto. Em vez disso, encontrou seus olhos brilhando de orgulho e lágrimas não derramadas. "Mijo", ela disse suavemente, puxando-o para um abraço apertado. "Meu menino corajoso e brilhante." O Sr. Thompson pigarreou gentilmente. "Jeremiah, Sra. Martinez, espero que me perdoem pela interrupção, mas não pude ficar parado e assistir a isso acontecer. Jeremiah é um dos nossos alunos mais brilhantes, e me dói pensar que ele tem lidado com esse tipo de tratamento." Esther assentiu, ainda com o braço em volta dos ombros de Jeremiah. "Obrigada, Sr. Thompson. Sua gentileza significa mais do que você imagina." Quando o Sr. Thompson se despediu e voltou para a escola, prometendo tratar do incidente com a administração, Jeremiah sentiu um peso sair de seus ombros. O segredo que ele carregava, seu tormento diário, a luta para se encaixar finalmente estava exposto. "Mãe", ele começou, com a voz grossa de emoção, "sinto muito por não ter contado. Eu não queria que você se preocupasse, que sentisse que seus sacrifícios não eram suficientes." Esther segurou o rosto do filho com as mãos, seus olhos cheios de amor e compreensão. "Oh, Jeremiah! Seu pai estaria tão orgulhoso de você hoje. Você se levantou não apenas por si mesmo, mas pelo que é certo. Isso vale mais do que qualquer escola chique ou roupas caras." Enquanto eles arrumavam juntos o carrinho de doces, um silêncio confortável se instalou entre eles, e Jeremiah sentiu uma mudança em sua perspectiva. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios visíveis e invisíveis. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um vislumbre de esperança. Naquela noite, enquanto Jeremiah estava sentado à pequena mesa da cozinha, com os livros espalhados à sua frente, ele se pegou pausando nos estudos. Ele observou sua mãe cantarolando suavemente enquanto preparava o jantar, seus movimentos graciosos apesar do cansaço evidente na inclinação de seus ombros. Naquele momento, Jeremiah fez um voto silencioso. Ele aproveitaria ao máximo cada oportunidade, cada lição, cada desafio. Não apenas por si mesmo, mas por sua mãe, pela memória de seu pai e por todos aqueles que enfrentam adversidades com dignidade e graça. Enquanto ele voltava aos problemas de cálculo, um pequeno sorriso surgiu nos cantos de sua boca. As equações à sua frente eram complexas, cheias de variáveis e incógnitas não muito diferente da própria vida. Mas com perseverança, com o apoio daqueles que acreditavam nele, ele sabia que poderia resolver qualquer problema que surgisse em seu caminho. E assim como Jeremiah encontrou força ao enfrentar seus desafios de frente, caro leitor, esperamos que você continue a seguir sua jornada. Ao se inscrever em nosso canal, você garantirá que não perderá um único momento desta inspiradora história de resiliência, dignidade e o poder da educação para transformar vidas. Junte-se a nós enquanto exploramos as reviravoltas que aguardam Jeremiah e Esther no próximo capítulo de sua história. As semanas que se seguiram ao confronto fora da Westfield High trouxeram mudanças sutis, mas significativas, na vida de Jeremiah. Os corredores que antes pareciam se fechar sobre ele agora pareciam um pouco mais abertos, os sussurros que o seguiam um pouco menos pontiagudos. Não foi uma transformação completa. Miles e Wyatt ainda lançavam olhares venenosos quando seus caminhos se cruzavam, mas havia um novo respeito nos olhos de muitos de seus colegas. O Sr. Thompson cumpriu sua promessa, levando o incidente à atenção da administração da escola. Embora nenhuma ação disciplinar oficial tenha sido tomada contra Miles e Wyatt, a influência dos pais deles lançando uma longa sombra até aqui, a maior vigilância os tornou mais cautelosos em seu tormento. Para Jeremiah, esse alívio trouxe tanto alívio quanto um novo conjunto de desafios.
Com a ameaça constante de bullying diminuída, ele se viu capaz de se concentrar mais plenamente em seus estudos. Suas notas, já impressionantes, começaram a subir, atraindo a atenção de professores e alunos. Em uma manhã fresca de outono, enquanto folhas douradas deslizavam pelo pátio da escola, Jeremias foi abordado pela senhora Ramírez, a orientadora. Seu sorriso caloroso o colocou à vontade enquanto ela gesticulava para que ele se sentasse em seu escritório. Jeremias, ela começou, com a voz gentil, mas séria, tenho olhado seu histórico acadêmico e devo dizer, estou incrivelmente impressionada. Você já pensou em candidatar-se a faculdades? A pergunta pegou Jeremias de surpresa. A faculdade sempre foi um sonho distante, algo em que ele não ousava pensar muito por medo de decepção. E não tenho certeza, ele admitiu. Eu sei que minhas notas são boas, mas o custo. A senhora Ramírez assentiu compreensivamente. Eu imaginei que isso poderia ser uma preocupação. Na verdade, é por isso que eu o chamei aqui hoje. Com seu desempenho acadêmico e suas circunstâncias únicas, acredito que você seria um excelente candidato para várias bolsas de estudo prestigiadas. Ela puxou uma pasta grossa, espalhando vários folhetos sobre sua mesa. Universidades da Ivy League, escolas estaduais de primeira linha, até algumas opções internacionais, as possibilidades pareciam infinitas. A cabeça de Jeremias girava enquanto ele tentava absorver tudo. Essas são oportunidades que podem mudar sua vida, Jeremias, continuou a senhora Ramírez. Bolsas integrais, estipêndios para despesas de moradia, até fundos para sua mãe enquanto você estiver na escola. Mas o processo de inscrição é rigoroso, e os prazos estão se aproximando rapidamente. Você está disposto a fazer o trabalho? Jeremias pensou em sua mãe, nas longas horas que ela passava em seu carrinho de doces, no orgulho em seus olhos toda vez que ele trazia para casa mais uma prova perfeita. Ele pensou em seu pai, um homem que ele conhecia apenas através de histórias e fotografias desbotadas, que sonhava com uma vida melhor para sua família. Sim, ele disse, sua voz firme com uma determinação recém-descoberta. Estou disposto a fazer o que for preciso. Os próximos meses foram um turbilhão de atividades. Os dias de Jeremias, já cheios com a escola e ajudando sua mãe, agora se estendiam até tarde da noite enquanto ele trabalhava em inscrições, escrevia e reescrevia redações e se preparava para testes padronizados. Esther observava seu filho com uma mistura de orgulho e preocupação, muitas vezes tendo que lembrá-lo de comer ou fazer pausas. Uma noite, enquanto Jeremias estava curvado sobre seu laptop, dedos voando pelo teclado enquanto ele polia sua declaração pessoal, Esther gentilmente colocou uma caneca de chocolate quente ao lado dele. O rico aroma de cacau e canela, a receita especial de seu pai, tirou Jeremias de seu estado de concentração. Mijo, disse Esther suavemente, passando a mão pelo cabelo dele, você está trabalhando tanto. Estou tão orgulhosa de você, mas me preocupo. Tem certeza de que isso não é demais? Jeremias se recostou, esticando os músculos rígidos de horas sentado. Ele tomou um gole do chocolate quente, deixando os sabores familiares o envolverem. É muito, mãe, ele admitiu. Mas vale a pena. Isso pode mudar tudo para nós. Os olhos de Esther se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para seu filho, vendo não apenas o estudante dedicado à sua frente, mas também ecos do homem que seu pai havia sido, determinado, resiliente, sempre buscando mais. Seu pai costumava dizer que a educação era a chave para abrir qualquer porta, ela disse, sua voz carregada de memória. Ele ficaria maravilhado ao ver você agora, abrindo portas que ele só podia sonhar. Quando o inverno se instalou em Houston, trazendo consigo um frio raro, Jeremias enviou sua última inscrição. O senso de realização foi temperado por uma nova ansiedade, se a espera havia começado. Cada dia trazia consigo a possibilidade de notícias, boas ou ruins, que poderiam moldar o curso de seu futuro. Foi durante esse período de antecipação incerta que Jeremias notou uma mudança em sua mãe. Esther, sempre o retrato de força e resiliência, começou a mostrar sinais de desgaste. Seu sorriso, embora ainda caloroso, parecia mais forçado. Círculos escuros apareceram sob seus olhos, e seus movimentos enquanto trabalhava em seu carrinho de doces tornaram-se mais lentos, mais cansados.
A princípio, Jeremias atribuiu isso ao clima frio e ao estresse da temporada de festas, sempre uma época movimentada para os vendedores ambulantes. Mas à medida que o Natal se aproximava e a condição de Esther não melhorava, a preocupação começou a corroer ele. Mãe, ele disse uma noite enquanto se sentavam para jantar, você está se sentindo bem? Você parece cansada ultimamente. Esther afastou sua preocupação com uma risada que não chegou aos olhos. Oh, não é nada, mijo. Apenas um pouco cansada da correria do inverno. Você sabe como é essa época do ano. Jeremias não estava convencido, mas sabia que não adiantava insistir. Sua mãe sempre foi ferozmente independente, relutante em mostrar qualquer fraqueza. Em vez disso, ele resolveu prestar mais atenção, assumir mais responsabilidades em casa. Quando janeiro começou, trazendo consigo um novo semestre em Westfield, Jeremias se viu enfrentando um desafio inesperado. O Sr. Thompson anunciou um projeto em grupo em cálculo, que contaria para uma parte significativa de sua nota final. Enquanto a classe vibrava de excitação, ou medo, dependendo do aluno, o Sr. Thompson começou a designar os parceiros. Jeremias Martinez chamou o Sr. Thompson, com um toque de hesitação na voz, você vai trabalhar com Miles Hoteljude. A sala ficou em silêncio. Jeremias sentiu seu coração cair no estômago enquanto se virava para olhar para Miles, cujo rosto havia se contorcido em uma máscara de desgosto e raiva. Sr. Thompson, protestou Miles, você não pode estar falando sério. Eu não posso trabalhar com ele. A expressão do Sr. Thompson endureceu. Estou muito sério, Sr. Hoteljude. Este projeto é sobre mais do que apenas cálculo, é sobre aprender a trabalhar com os outros, mesmo aqueles com quem você pode não concordar. Espero que ambos abordem isso de forma profissional. Quando a aula terminou e os alunos saíram, Jeremias se preparou para a confrontação que sabia que estava por vir. Como esperado, Miles o encurralou no corredor, com o iate pairando por perto como um espectador ansioso. Escute aqui, Martinez, sibilou Miles, seu rosto a poucos centímetros do de Jeremias. Eu não me importo com o que Thompson diz. Não vou deixar algum caso de caridade arruinar meu GPA. Fique fora do meu caminho, e eu cuidarei do projeto. Entendeu? Jeremias sentiu uma onda familiar de raiva, mas a reprimiu. Ele pensou nas inscrições para a faculdade aguardando respostas, no futuro que estava em jogo. Ele não podia se dar ao luxo de comprometer isso agora. Não é assim que projetos em grupo funcionam, Miles, ele disse, mantendo a voz firme. Ou fazemos isso juntos, ou ambos falhamos. Sua escolha. Por um momento, Miles parecia prestes a atacar fisicamente. Mas o olhar curioso de um professor que passava pareceu desinflá-lo. Tudo bem, ele cuspiu. Minha casa, depois da escola amanhã. Não se atrase, e não espere que eu estenda o tapete vermelho para lixo de rua. Quando Miles saiu furioso, com o iate seguindo em seu rastro, Jeremias soltou um suspiro que não percebeu que estava aprendendo. O projeto se erguia diante dele como um campo minado, cheio de potenciais desastres. Mas, sob a ansiedade, uma pequena parte dele viu uma oportunidade, uma chance de provar a si mesmo não apenas academicamente, mas como alguém que poderia superar rivalidades mesquinhas e preconceitos. No dia seguinte, quando o sinal final tocou, Jeremias se viu diante dos portões imponentes da propriedade dos Hoteljude. A mansão imponente além fazia seu pequeno apartamento parecer uma casa de bonecas em comparação. Por um momento, sua determinação vacilou. Como ele poderia esperar superar o vasto abismo que separava seu mundo do de Miles? Mas então ele pensou em sua mãe, em sua crença inabalável nele. Ele pensou no Sr. Thompson, que tinha visto além de suas circunstâncias para reconhecer seu potencial. Com uma respiração profunda, Jeremias apertou o botão do interfone. As horas que se seguiram foram tensas, cheias de conversas curtas e hostilidade mal disfarçada. Miles parecia determinado a provar que Jeremias estava fora de sua profundidade, lançando teorias complexas e conceitos matemáticos obscuros. Mas a cada desafio, Jeremias se levantava para enfrentá-lo, sua mente rápida e compreensão completa do material evidentes em suas respostas.
Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre o opulento escritório dos Hoteljude, algo sutil mudou na atmosfera. Miles, que estava rabiscando furiosamente um problema no quadro branco, virou-se para Jeremias com um olhar de admiração frustrada. Como você fez isso? Ele exigiu, apontando para uma série de equações que Jeremias havia anotado. Esse atalho, se eu nunca tinha visto antes. Jeremias deu de ombros, desconfortável com a atenção repentina. É só algo que descobri enquanto estudava. Economiza tempo nesses tipos de problemas. Miles olhou para as equações por um longo momento, depois de volta para Jeremias. Quando ele falou novamente, sua voz havia perdido um pouco de sua arrogância habitual. Mostre-me, ele disse, e pela primeira vez, soou mais como um pedido do que uma ordem. Enquanto Jeremias ensinava a Miles sobre seu método, ele viu um lampejo de algo que nunca esperava ver nos olhos do outro garoto, respeito. Era uma coisa pequena, uma rachadura na parede de preconceito e privilégio que os separava. Mas era um começo. As semanas seguintes viram um descongelamento gradual no relacionamento entre Jeremias e Miles. Embora estivessem longe de ser amigos, a hostilidade aberta deu lugar a um respeito mútuo relutante. O projeto deles, combinando os recursos de Miles com o pensamento inovador de Jeremias, começou a tomar forma como algo verdadeiramente excepcional. Mas, à medida que a vida escolar de Jeremias se estabilizava, suas preocupações em casa só aumentavam. A condição de Esther continuou a piorar, embora ela teimosamente insistisse que não havia nada de errado. Jeremias começou a assumir mais responsabilidades, cozinhar refeições, cuidar das finanças, até mesmo ajudar com o carrinho de doces nos fins de semana. A tensão de equilibrar seus compromissos acadêmicos com suas crescentes obrigações em casa começou a cobrar seu preço. Numa noite particularmente exaustiva, enquanto Jeremias voltava para casa depois de mais uma sessão de estudos tarde da noite na biblioteca, ele encontrou sua mãe caída sobre a mesa da cozinha, com o rosto pálido e abatido. Mãe, ele gritou, correndo para o lado dela. O que foi? Fale comigo, por favor. Esther tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Não é nada, mijo. Só uma pequena tontura. Estou bem, sério. Mas Jeremias podia ver a verdade escrita nas linhas de dor no rosto dela, na maneira como suas mãos tremiam enquanto ela tentava se levantar. Chega de desculpas, ele disse firmemente. Vamos ao médico. Agora. A viagem até o pronto-socorro foi um borrão de luzes fluorescentes, cheiros de antissépticos e espera interminável. Quando o médico finalmente saiu da sala de exames, sua expressão grave fez um arrepio percorrer a espinha de Jeremias. Senhora Martinez, o médico começou, sua voz gentil, mas séria, receio que tenhamos encontrado algumas anormalidades nos resultados dos seus testes. Precisaremos fazer mais testes, mas há uma possibilidade de estarmos olhando para uma recorrência de câncer. A palavra pairou no ar como um trovão, ecoando nos ouvidos de Jeremias. Câncer, o mesmo monstro que havia levado seu pai antes mesmo de ele nascer. Ele sentiu o mundo inclinar-se em seu eixo, tudo pelo que ele havia trabalhado, todos os seus planos cuidadosamente traçados, de repente lançados em dúvida. Esther estendeu a mão e agarrou a mão de Jeremias, seu toque o ancorando na tempestade de emoções que ameaçava dominá-lo. Nós já enfrentamos coisas piores, ela disse, sua voz firme apesar do medo evidente em seus olhos. Juntos, nós podemos enfrentar isso também. Ao saírem do hospital, o peso da incerteza os pressionando, a mente de Jeremias disparou. Como eles pagariam pelos testes, muito menos por qualquer tratamento necessário? Como ele poderia equilibrar a escola, as inscrições para a faculdade e cuidar da mãe? Por um momento, os desafios pareceram intransponíveis. Mas então, sem ser convidado, ele se lembrou de algo que sua mãe costumava dizer, citando seu pai: "Da vida não lhe dá desafios que você não consegue lidar. Ela lhe dá desafios para mostrar o quão forte você é." Olhando para sua mãe, com a cabeça erguida apesar das sombras sob os olhos, Jeremias sentiu uma onda de determinação. Eles já tinham superado tanta coisa: pobreza, preconceito, perda. Esta era apenas mais uma montanha para escalar, outro problema para resolver.
Enquanto caminhavam para casa pelas ruas tranquilas de Houston, as luzes da cidade brilhando como estrelas distantes, Jeremias fez um voto silencioso. Não importa o que viesse a seguir, aceitações ou rejeições na faculdade, a saúde de sua mãe, as tensões contínuas na escola, se ele enfrentaria de frente. Com coragem, com dignidade e com o amor inabalável que o ligava à sua mãe. O caminho à frente era incerto, cheio de obstáculos visíveis e invisíveis. Mas quando Jeremias apertou a mão de sua mãe, sentindo-a apertar de volta com toda a força que conseguiu reunir, ele sabia de uma coisa com certeza: eles trilhariam esse caminho juntos, um passo de cada vez. O dia da formatura da Westfield High amanheceu brilhante e claro, o sol do Texas lançando um brilho dourado sobre o campus meticulosamente cuidado. Para a maioria dos alunos, foi um dia de triunfo e celebração. Para Jeremias Martinez, foi o olho de uma tempestade que estava se formando há meses. Enquanto vestia sua beca de formatura, alisando cuidadosamente os vincos, a mente de Jeremias correu com os eventos das últimas semanas. O diagnóstico de sua mãe havia sido confirmado, de câncer de mama em estágio 2º, descoberto relativamente cedo, mas exigindo tratamento imediato e agressivo. A notícia chegou poucos dias antes da primeira de suas cartas de aceitação da faculdade chegar. Harvard, Stanford, MIT e os envelopes se acumularam, cada um trazendo notícias que deveriam enchê-lo de alegria. Bolsas de estudo integrais, estipêndios, oportunidades além dos seus sonhos mais selvagens. Mas a euforia foi atenuada pela dura realidade da condição de sua mãe. Esther, fiel ao seu estilo, insistiu que Jeremias se concentrasse em seu futuro. É para isso que trabalhamos, mijo, ela disse, sua voz firme apesar da palidez de suas bochechas. Não vou deixar minha doença te segurar. Mas como ele poderia deixá-la? Como ele poderia perseguir seus sonhos enquanto ela lutava por sua vida? Esses pensamentos giravam na mente de Jeremias enquanto ele se dirigia ao auditório. Como orador da turma, ele deveria fazer um discurso de uma tarefa que antes o enchia de orgulho, mas que agora parecia trivial diante das lutas de sua família. A cerimônia começou com toda a pompa e circunstância que condiziam com a prestigiada reputação de Westfield. Jeremias sentou-se no palco, ouvindo pela metade os comentários iniciais do diretor, seus olhos vasculhando a plateia em busca de sua mãe. Ele tentou convencê-la a ficar em casa, a descansar, mas ela insistiu em estar presente. Finalmente, ele a avistou, sentada perto do fundo. Mesmo à distância, ele podia ver o impacto que a primeira rodada de quimioterapia havia causado. Seu rosto estava magro, sua cabeça coberta por um lenço colorido. Mas seus olhos, como sempre, brilhavam com orgulho e amor. Quando o nome de Jeremias foi chamado, ele se levantou com pernas trêmulas e se aproximou do pódio. O discurso que ele havia preparado, e cheio de clichês sobre trabalho duro e perseverança, de repente parecia vazio. Ele olhou para o mar de rostos, os seus colegas, suas famílias, os professores que o apoiaram. E lá, na terceira fila, estavam Miles e Wyatt, suas expressões uma mistura de tédio e ressentimento persistente. Naquele momento, Jeremias tomou uma decisão. Dobrando suas anotações preparadas, ele respirou fundo e começou a falar com o coração. 4 anos atrás, eu entrei pelas portas da Westfield High me sentindo um impostor, ele começou, sua voz ganhando força a cada palavra. Eu era filho de um vendedor ambulante, um garoto de bolsa de estudos cercado por riqueza e privilégio que eu mal podia imaginar. Achei que tinha que esconder quem eu era para me encaixar, para ter sucesso. Um murmúrio contido percorreu a plateia. Este não era o discurso seguro e sanitizado que eles esperavam. Mas eu estava errado, Jeremias continuou. O verdadeiro sucesso não é sobre se encaixar ou esconder sua verdade. É sobre se manter firme diante da adversidade, sobre encontrar dignidade em todas as circunstâncias. Seus olhos encontraram sua mãe na multidão, e ele tirou força de seu olhar inabalável. Minha mãe me ensinou essa lição todos os dias. Ela ficou de pé por horas sob o sol escaldante, vendendo doces para colocar comida na nossa mesa e livros nas minhas mãos. Ela enfrentou o ridículo e as dificuldades com um sorriso, nunca deixando o mundo apagar sua luz. Jeremias fez uma pausa, sua voz grossa de emoção. E agora, enquanto ela enfrenta a batalha de sua vida contra o câncer,
ela ainda pensa primeiro no meu futuro. Isso é verdadeira força. Isso é verdadeira dignidade. O auditório estava completamente silencioso agora, todos os olhos fixos em Jeremias. Para aqueles que me viam como menos, que tentaram me fazer sentir pequeno por causa de onde eu vim, seu olhar passou brevemente por Miles e Wyatt. Eu quero dizer obrigado. Suas ações me ensinaram resiliência. Elas me mostraram que meu valor não é determinado pelo preço das minhas roupas ou pelo tamanho da minha casa, mas pelo conteúdo do meu caráter e pela força da minha determinação. A voz de Jeremias ficou mais forte, enchendo a sala com paixão e convicção. Ao sairmos de Westfield hoje, não estamos apenas celebrando nossas conquistas acadêmicas. Estamos celebrando nosso crescimento como seres humanos. Estamos celebrando nossa capacidade de superar o preconceito, de desafiar expectativas e de nos elevarmos uns aos outros em vez de nos derrubarmos. Ele olhou para seus colegas, vendo uma mistura de emoções em seus rostos, e vergonha, admiração, compreensão. Vamos sair daqui não apenas como graduados, mas como agentes de mudança. Vamos usar nossa educação, nossos privilégios, para tornar o mundo um pouco mais gentil, um pouco mais justo. Vamos encontrar a coragem para defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Quando Jeremias concluiu seu discurso, o auditório explodiu em aplausos. Os estudantes se levantaram, muitos enxugando lágrimas dos olhos. Até mesmo Miles e Wyatt, parecendo atordoados e um tanto envergonhados, se juntaram à ovação de pé. Mas Jeremias só tinha olhos para sua mãe. Enquanto ele descia do palco, diploma na mão, ele fez seu caminho através da multidão até onde ela estava sentada. Esther se levantou com pernas trêmulas, seu rosto coberto de lágrimas de orgulho e alegria. Mijo, ela sussurrou enquanto ele a envolvia em um abraço gentil, seu pai estaria tão orgulhoso. Eu estou tão orgulhosa. Enquanto eles se abraçavam, cercados pelo caos das celebrações pós-graduação, Jeremias sentiu uma sensação de paz se instalar sobre ele. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios. Mas ele sabia agora, com absoluta certeza, que tinha força para enfrentar o que viesse. Naquele momento, de pé com sua mãe sob o calor do sol do Texas, Jeremias provou algo mais doce do que qualquer doce e o doce e duradouro sabor da dignidade. Se esta história de resiliência e dignidade tocou seu coração, adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário com o número 1 para nos informar que você gostou de O Doce Sabor da Dignidade e gostaria de ouvir mais histórias como esta. Seu feedback nos ajuda a continuar trazendo contos inspiradores de triunfo sobre a adversidade. Os dias seguintes ao discurso de formatura de Jeremias foram um turbilhão de emoções e acontecimentos inesperados. Conforme o vídeo de seu discurso apaixonado se espalhava pelas mídias sociais, ele desencadeou conversas muito além dos muros da Westfield High. Estações de notícias locais pegaram a história, aclamando Jeremias como uma voz para estudantes desprivilegiados e um símbolo de perseverança diante da adversidade. Para Jeremias, a atenção repentina foi ao mesmo tempo estimulante e avassaladora. Seu telefone vibrava constantemente com mensagens de apoio de colegas de classe, professores e até mesmo estranhos tocados por suas palavras. Mas em meio ao caos, seu foco permaneceu firme no que mais importava, a saúde de sua mãe e sua iminente decisão sobre a faculdade. O tratamento de Esther começou a sério, deixando-a fraca e frequentemente acamada. Jeremias passava os dias fazendo malabarismos com visitas ao hospital, administrando seu pequeno apartamento e tentando entender as inúmeras ofertas de bolsas de estudo e pacotes de auxílio financeiro que moldariam seu futuro acadêmico. Foi durante uma dessas madrugadas, enquanto Jeremias se debruçava sobre os folhetos da universidade espalhados sobre a mesa gasta da cozinha, que um visitante inesperado chegou. Uma batida forte na porta o tirou de seus pensamentos. Ao abri-la, ele se viu cara a cara com Miles Hotelwood. Por um momento, eles ficaram em um silêncio constrangedor, a história de seu antagonismo pairando pesadamente no ar. Miles se mexeu desconfortavelmente, sua arrogância habitual substituída por uma hesitação pouco familiar. "Posso entrar?" ele perguntou, com a voz estranhamente suave. Jeremias hesitou, então assentiu, dando um passo para o lado para permitir a entrada de Miles.
Enquanto eles se moviam para a pequena sala de estar, os olhos de Miles dispararam ao redor, observando os móveis modestos e a parede coberta com as realizações acadêmicas de Jeremiah. Eu vi sua mãe no noticiário, Miles começou, tropeçando nas palavras. Eles mencionaram a condição dela. Eu sinto muito. Jeremiah estudou o rosto de Miles, procurando por qualquer sinal de insinceridade ou zombaria. Não encontrando nenhum, ele se permitiu relaxar um pouco. Obrigado, ele respondeu simplesmente. Miles respirou fundo, como se estivesse se preparando para o que precisava dizer em seguida. Olha, eu sei que fui, um completo babaca com você. Com sua mãe. Não espero que me perdoe, mas queria que soubesse que seu discurso me fez pensar sobre muitas coisas. Enquanto Miles falava, Jeremiah notou algo que nunca tinha visto antes nos olhos do outro garoto e vulnerabilidade. Meu pai, Miles continuou, ele ficou furioso com o discurso. Disse que você nos fez parecer mal, que eu precisava colocar você no seu lugar. Mas pela primeira vez, eu o enfrentei. Disse que ele estava errado. A admissão pairou no ar entre eles, seu significado não passou despercebido para nenhum dos garotos. Jeremiah se viu reavaliando tudo o que achava que sabia sobre Miles. De qualquer forma, Miles disse, colocando a mão no bolso, eu queria te dar isso. Ele entregou um envelope a Jeremiah. Não é muito, mas talvez possa ajudar com o tratamento da sua mãe ou com suas despesas com a faculdade. Jeremiah abriu o envelope, seus olhos se arregalando para o cheque dentro. A quantia era mais dinheiro do que ele já tinha visto em um só lugar. Miles, não posso aceitar isso, Jeremiah começou, mas Miles o interrompeu. Por favor. É o mínimo que posso fazer. Considere isso uma reparação por anos de ser um pirralho mimado. Enquanto Jeremiah lutava para encontrar palavras, uma voz suave veio da porta do quarto. Mijo? Quem está aí? Os dois garotos se viraram para ver Esther, enrolada em um manto, seu rosto pálido, mas seus olhos alertas. Miles deu um passo à frente, para espanto de Jeremiah, ele abaixou a cabeça respeitosamente. Senhora Martinez, disse Miles, com a voz carregada de emoção, eu lhe devo um pedido de desculpas. A maneira como eu a tratei, as coisas que eu disse, e não há desculpas. Eu realmente sinto muito. O olhar de Esther suavizou-se quando ela olhou para o jovem contrito diante dela. Com uma gentileza que nunca deixava de surpreender Jeremiah, ela estendeu a mão e deu um tapinha na bochecha de Miles. A capacidade de admitir os próprios erros e buscar perdão é a marca da verdadeira maturidade, disse ela. Obrigada, Miles. Quando Miles saiu naquela noite, o ar entre ele e Jeremiah havia mudado. Eles não eram amigos, ainda não, mas as sementes de entendimento haviam sido plantadas. As semanas seguintes trouxeram mais surpresas. A notícia da situação de Jeremiah se espalhou pela comunidade afluente de Westfield e, logo, ofertas de ajuda começaram a chegar. Antigos colegas de classe organizaram arrecadações de fundos para as despesas médicas de Esther. Empresas locais ofereceram empregos de meio período com horários flexíveis para que Jeremiah pudesse trabalhar enquanto cuidava de sua mãe. Até o iate, antigo parceiro de crueldade de Miles, fez um esforço para fazer as pazes. Ele usou as conexões de sua família para providenciar que Esther recebesse tratamento de um dos principais oncologistas do estado. À medida que o verão avançava, Jeremiah se viu reavaliando seus planos para a faculdade. As bolsas integrais para universidades de prestígio ainda o acenavam, oferecendo caminhos para o futuro com o qual ele sempre sonhou. Mas a ideia de deixar sua mãe, de estar a milhares de quilômetros de distância enquanto ela lutava contra o câncer, pesava muito sobre ele. Foi durante um dia particularmente difícil, enquanto Jeremiah estava sentado ao lado da cama de hospital de sua mãe, que Esther abordou o assunto. Mijo, ela disse, com a voz fraca, mas determinada, eu sei o que você está pensando. Mas você não pode deixar seus sonhos em espera por mim. Jeremiah começou a protestar, mas Esther continuou, seu pai e eu sempre quisemos que você tivesse oportunidades que nós nunca tivemos. Esta é sua chance. Não vou deixar você sacrificá-la.
Lágrimas brotaram nos olhos de Jeremias. Mas mãe, como posso deixar você? Você precisa de mim aqui. Esther estendeu a mão, segurando a mão de seu filho. Eu preciso que você seja a melhor versão de si mesmo. Use essa mente brilhante para fazer a diferença no mundo. Isso é o que me dará força. Quando Jeremias olhou nos olhos de sua mãe, viu o mesmo amor e determinação inabaláveis que os haviam sustentado durante anos de dificuldades. Ele percebeu que honrar o sacrifício dela significava abraçar as oportunidades à sua frente, não importando o quão assustadoras elas parecessem. Com um suspiro profundo, Jeremias tomou sua decisão. Ele aceitaria a bolsa de estudos para o MIT, mas adiaria por 1 ano. Isso permitiria que ele ficasse com sua mãe durante a parte mais intensa do tratamento dela, enquanto ainda perseguia seus sonhos. Quando ele compartilhou seu plano com Esther, o rosto dela se iluminou com um sorriso que parecia afastar as sombras da doença. Esse é meu garoto, ela sussurrou, apertando a mão dele. Sempre encontrando o equilíbrio perfeito. Naquele momento, cercado pelos brancos estéreis do quarto do hospital, mas aquecido pelo amor entre mãe e filho, Jeremias sentiu uma profunda sensação de paz. O caminho à frente não seria fácil, mas com o apoio de sua mãe, de sua comunidade e de sua própria determinação inabalável, ele sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse. À medida que nos aproximamos do final da inspiradora jornada de Jeremias e Esther, queremos expressar nossa sincera gratidão a você, nosso dedicado leitor, por ter nos acompanhado até aqui. Seu compromisso com esta história de resiliência e dignidade significa o mundo para nós. Incentivamos você a ficar atento para a parte final, onde veremos como os caminhos de Jeremias e Esther se desenrolam. A conclusão promete ser tão comovente e impactante quanto o que você leu até agora, então, por favor, não perca. 5 anos haviam se passado desde aquele fatídico dia de formatura. As ruas de Houston zumbiam com os sons familiares do trânsito e dos pedestres apressados, mas para Jeremias Martinez, voltar para casa parecia um sonho. Ele estava diante da pequena loja, sua placa recém-pintada brilhando ao sol do Texas e dignidades doces da Esther. O sino tocou suavemente quando ele empurrou a porta, o cheiro de chocolate e canela o envolvendo como um abraço caloroso. Atrás do balcão estava Esther, seu cabelo agora com mechas grisalhas, mas seus olhos tão brilhantes e determinados como sempre. Os últimos vestígios de sua doença haviam desaparecido, deixando para trás uma mulher temperada pela adversidade, mas inquebrável. Mijo, ela exclamou, correndo ao redor do balcão para envolver seu filho em um abraço feroz. Você está adiantado. Não esperávamos você até esta noite. Jeremias retribuiu o abraço, maravilhado com a força nos braços de sua mãe. Eu não podia esperar, ele admitiu. Eu tinha que ver por mim mesmo. Quando se separaram, Jeremias observou a loja. Vitrines cheias de chocolates e doces artesanais forravam as paredes, cada guloseima uma obra de arte. Em um canto, uma pequena mesa segurava uma pilha de folhetos, um fundo de bolsas Martinez, adoçando o caminho para a educação. O sino tocou novamente, e Jeremias se virou para ver Miles e Wyatt entrando na loja. Os anos os haviam amadurecido, apagando os últimos vestígios dos garotos arrogantes que eles eram. Ei, cara, Miles cumprimentou, estendendo a mão. Bem-vindo de volta. Enquanto os 4 se reuniam ao redor de uma mesa, compartilhando histórias e experimentando as últimas criações de Esther, Jeremias sentiu uma profunda sensação de completude. A jornada não tinha sido fácil, mas cada dificuldade, cada momento de dúvida, havia levado a isso. Seu ano de folga havia visto Esther passar pelo pior de seu tratamento. Com o apoio de sua nova comunidade, ela não apenas venceu o câncer, mas encontrou um novo propósito. O pequeno carrinho de doces evoluiu para esta loja, um testemunho de sua resiliência e criatividade. O tempo de Jeremias no MIT foi transformador. Ele se dedicou aos estudos com a mesma determinação que o havia levado através de Westfield, emergindo com um diploma em engenharia química e uma paixão por desenvolver tecnologias alimentares acessíveis e sustentáveis para comunidades carentes. Miles e Wyatt, inspirados pelo exemplo de Jeremias, usaram os recursos de suas famílias para criar programas de estágio para estudantes carentes, derrubando as barreiras que antes pareciam intransponíveis.
Enquanto o sol da tarde lançava um brilho dourado através das janelas da loja, Jeremias ergueu sua caneca de chocolate quente, a receita especial de seu pai, em um brinde. A dignidade, ele disse, sua voz carregada de emoção. E a doçura de superar. O tilintar de suas canecas se encontrando foi uma promessa, um compromisso de continuar o trabalho que haviam começado, de fomentar a compreensão e de nunca esquecer o poder da perseverança e do amor. Enquanto Jeremias olhava ao redor para os rostos daqueles que moldaram sua jornada, sua mãe, seus antigos adversários transformados em aliados, ele sabia que isso era apenas o começo. O doce sabor da dignidade, uma vez experimentado, só deixava você com fome demais. Queridos espectadores, ao concluirmos esta tocante história da jornada de Jeremias e Esther, adoraríamos ouvir seus pensamentos e sentimentos. Por favor, deixe suas impressões e opiniões na seção de comentários abaixo em nosso canal do YouTube. Se você achou esta história comovente e inspiradora, por que não mostrar sua apreciação com um like, compartilhamento e inscrição no canal? Seu apoio é a força motriz que nos motiva a criar mais histórias cativantes como o doce sabor da dignidade. Juntos, podemos continuar a explorar narrativas que tocam corações e mudam vidas. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco.